E se a gente pudesse, assim, ler o diário de uma grande figura histórica? Uhum, Não o que ela dizia em público, sabe? Mas os pensamentos mais crus, sem filtro nenhum. entendi. Agora imagina que esse diário é uma conversa direta com Deus. Só que, assim, é uma conversa cheia de raiva, de dúvida, de dor. É, É exatamente isso que a gente encontra numa parte bem específica dos textos bíblicos, as chamadas Confissões de Jeremias. exato. E o material que a gente tem em mãos hoje é uma análise do teólogo Gerhard von Rad sobre esses textos. E é fundamental entender o que eles são e, principalmente, o que eles não são. Certo. Não estamos falando daquelas profecias clássicas, sabe? Aquelas mensagens de "assim diz o Senhor", que Jeremias entregava para o povo. Ah, não é isso. Não, a gente está falando de algo muito mais íntimo. É quase um sussurro, às vezes um grito de desespero para Deus, algo assim, sem paralelo em outros profetas. A nossa missão aqui hoje é mergulhar nesses desabafos e tentar entender o que eles nos contam sobre o homem por trás do manto de profeta. A relação dele com Deus, então. A relação dele com Deus e a natureza, que muitas vezes é brutal, de uma vocação divina. Ok, confesso que isso já me intriga bastante. Porque a gente está acostumada com profetas falando com autoridade, né? Como se tivessem uma linha direta e sem ruído nenhum com o divino. Sim, essa é a imagem padrão. A ideia de um profeta se queixando para Deus, quase como um diário de reclamações, é completamente diferente. O que torna essas passagens tão especiais, tão raras? É a direção da conversa. Pensa bem, o fluxo normal da profecia é de cima para baixo. Uhum. Deus fala, o profeta ouve e repete para o povo. Ele é um porta-voz, um canal. Aqui, o fluxo se inverte completamente. É de baixo para cima. É o homem falando com Deus. É Jeremias, o ser humano, falando, questionando, até acusando Deus. É aqui que a gente vê o mundo interior dele, sem nenhuma maquiagem. Os medos, o desânimo profundo, as dúvidas que corroem e, em alguns momentos, uma raiva tão intensa que parece beirar o ódio. Peraí, então não é um sermão, é um desabafo. É como se o profeta estivesse abrindo um chamado no saque de Deus para reclamar do serviço. Ah, é uma ótima analogia. É isso mesmo. Só que a reclamação é sobre o próprio emprego e o empregador. Ele não está falando como um profeta num sentido clássico. Ele não diz, ouvi a palavra do Senhor. Ele diz o quê? Ele diz, eu sinto dor. É a reação humana, visceral, ao peso de carregar a palavra divina. A análise do von Rad deixa claro que essas passagens são uma janela para a experiência humana de ser um profeta. E essa experiência está muito longe de ser algo glorioso ou tranquilo. É um fardo esmagador. E essa relação com Deus parece uma montanha-russa, para dizer o mínimo. Tem um trecho no capítulo 15 de Jeremias que é impressionante. Sim, Num momento, ele diz que as palavras de Deus eram a alegria e o gozo do seu coração, ele se deliciava com elas. Mas, poucas linhas depois, na mesma conversa, ele vira a chave e acusa Deus de ser como um riacho enganador, exato. como águas que não são seguras, que te deixam na mão quando você mais precisa. Como podem caber esses dois sentimentos na mesma pessoa, na mesma oração? Essa dualidade é o centro de tudo. A alegria inicial da vocação e o sofrimento que ela causa. É essa tensão que define a experiência de Jeremias. Entendi. E talvez o ponto mais alto dessa tensão, o mais chocante, esteja em Jeremias 20, quando ele disse: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Seduziste. Essa palavra tem um peso enorme. Hoje em dia ela pode ter uma conotação romântica, mas no contexto que ele descreve, soa quase como uma violência, uma coerção. Essa leitura Que a relação dele com Deus é, em parte, não consensual? é exatamente essa a provocação. A palavra hebraica usada ali pode significar tanto persuadir quanto enganar ou seduzir no sentido de levar alguém a fazer algo contra a própria vontade. Nossa. Pitch amigável. É uma luta, uma relação de poder totalmente desigual na qual Jeremias se sente dominado, coagido por uma força irresistível. Ele foi vencido. E o resultado dessa sedução é que ele vira motivo de piada. Ele é forçado a gritar violência e devastação o dia todo,
E a palavra de Deus, que antes era sua alegria, se torna a causa da sua vergonha, do seu isolamento. Isso. Ele conta que tentou parar. Tentou não falar mais em nome de Deus, guardar tudo para si. Mas aí ele descreve essa palavra como um fogo ardendo nos seus ossos, algo que ele fisicamente não consegue conter. Percebe? Isso não soa como um chamado, uma escolha, soa como uma compulsão. Quase uma maldição, quase uma maldição. Chegamos a uma ideia chocante para a época e até hoje, a de que Deus pode exercer uma verdadeira coerção sobre uma pessoa. Jeremias se sente atormentado não só pela rejeição das pessoas, mas pela própria natureza da sua relação com Deus. Uma relação que o isola. Que o isola de todo mundo e, pior, o coloca em conflito consigo mesmo. Se ele se sente assim, coagido, atormentado, é natural que ele comece a questionar tudo, certo? Em algum momento ele deve ter pensado em simplesmente parar, em pedir demissão desse trabalho insuportável. E ele faz exatamente isso. A análise de Von Rad faz uma afirmação fortíssima. Com as palavras de sua confissão, Jeremias havia, na prática, abandonado o ofício profético. Ele se demitiu. Ele estava se demitindo. Em um dos seus lamentos, ele basicamente diz a Deus: "Você me enganou, e eu caí. Agora todos riem de mim. Cansei, não falo mais em seu nome." É uma quebra de contrato. Jeremias a ficar... É aí que a história fica ainda mais dramática. A resposta de Deus não é nem um pouco consoladora. Não. Não tenham calma, meu filho, vai ficar tudo bem. Pelo contrário, a resposta é severa. Deus impõe condições para que Jeremias possa talvez voltar a ser seu porta-voz. Condições? Sim. Ele diz que Jeremias precisa se arrepender, separar o precioso do vil dentro de si, para poder voltar a ser sua boca. Ou seja, a culpa pela crise é colocada no próprio profeta. E tem outra resposta que é ainda mais dura, é quase um tapa na cara. Em Jeremias 12, ele faz aquela pergunta clássica que todo mundo já se fez. Por que os maus se dão bem? Por que os traidores vivem em paz? A pergunta de $1 milhão, né? Exato. E a resposta de Deus é um enigma brutal. Se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terra segura, que fará nos matagais do Jordão? Uau! Isso é duro. Não é uma resposta, é um espelho. Como assim? Deus está basicamente dizendo: você acha que isso é difícil. Você não viu nada ainda. Prepara-se porque vai piorar muito. Exatamente. É um desafio puro. A questão aqui não é resolver o problema teológico do mal no mundo. A resposta serve para recentralizar o profeta, para testar a resiliência dele. É como se Deus dissesse: sua tarefa não é entender o meu plano de governo, é aguentar firme no seu posto, não importa o quão difícil fique. Não há explicação para o sofrimento, apenas o comando para suportá-lo. E é depois dessa sequência de confrontos que a crise de Jeremias atinge o fundo do poço. Ele já questionou a mensagem, já questionou Deus, já questionou a própria vocação. Agora, em Jeremias 20, ele ataca a única coisa que restou: a própria existência. É o trecho que ele diz: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Pesadíssimo. Isso é mais do que tristeza, é um desespero absoluto. Como um texto sagrado preserva o momento que beira a blasfêmia, amaldiçoar a própria criação. Esse é o clímax da dor. A análise descreve isso como o estágio final do sofrimento dele. Ele não está mais reclamando dos inimigos ou da dificuldade da missão. Não. Ele está atacando a própria bondade da criação, a ideia de uma providência divina. Ele deseja ter morrido no ventre da mãe para encontrar um repouso eterno, para que o útero fosse seu túmulo. Meu Deus. É uma crise teológica expressa da forma mais humana possível, ecoando o sofrimento de outra figura bíblica, Jó. Ele pergunta: por que eu saí do ventre só para ver trabalho e dor e terminar meus dias em vergonha? Não há resposta. Certo, então ele sofre, ele briga com Deus, ele pede demissão, ele amaldiçoa a própria vida. A pergunta que fica é: qual o sentido disso tudo? Por que essa dor tão particular, essa crise de fé quase privada, é tão importante a ponto de ser registrada e preservada?
Por que a gente precisa saber do sofrimento do mensageiro? É aqui que a análise vira o jogo. Porque o argumento central é que o sofrimento do mensageiro é a mensagem. Como assim? Ou, pelo menos, parte fundamental dela. Com Jeremias, algo totalmente novo acontece na história da profecia. O profeta deixa de ser apenas um canal, um porta-voz que repete palavras que não são suas. Ele se torna o que, então? Ele se torna um testemunho vivo através da sua própria humanidade, da sua própria dor. Espere um pouco. Isso muda tudo. Não é mais só Deus falando através de um homem. Não. É como se a própria dor do homem se tornasse um megafone para a mensagem de Deus. A humanidade dele, com toda a sua fragilidade e revolta, não é um obstáculo. É a ferramenta principal. Exatamente. E essa é a virada de chave que o Conrad aponta. Antes, o ideal profético era um canal puro, sem interferências. Aqui, a impureza da dor, da dúvida, do desespero é o que autentica a mensagem. É radical isso. É radical. A própria vida de Jeremias, o seu sofrimento, o seu isolamento, tudo isso se torna uma encenação, uma prévia do que vai acontecer com o povo de Israel. Sua alma, seu sangue, sua dor se convertem em parte da profecia. Então a mensagem e o mensageiro começam a se fundir. Ele não está mais só anunciando o julgamento, ele está vivendo o julgamento na própria pele. É isso. Ele se torna o que a análise chama de figura mediadora. Mediador. Essa palavra me faz pensar em alguém que fica no meio, um advogado de defesa, que intercede, que reza pelos outros para acalmar a ira de Deus. É isso. Sim, mas de uma forma muito mais profunda e visceral. Ele não é um advogado argumentando à distância. A mediação dele acontece na própria carne. Ele não apenas sofre pelos outros, ele carrega as desgraças do povo dentro de si, sentindo-as primeiro. Ele vive a rejeição, a solidão e o julgamento de Deus antes de todo mundo. Ele está no epicentro do furacão. Exato. Não está do lado de fora apontando o dedo. E é por isso que seu sofrimento é visto como uma sombra e uma imagem de um futuro e perfeito serviço de mediação. Ok, então, em termos mais simples, o sofrimento dele foi uma espécie de trailer, uma prévia de um sofrimento ainda maior e mais significativo que estaria por vir. É essa a ideia. É uma ótima forma de colocar. A vida dele se torna um sinal. O profeta não é mais só alguém que fala, é alguém que é. Sua própria biografia se torna teologia. O sofrimento dele não é um acidente de percurso, um efeito colateral indesejado da vocação. É o método. É um método. Portanto, essas confissões, esses desabafos, transformam completamente a imagem que a gente tem de um profeta, de um porta-voz divino, quase um robô, para um ser humano em conflito profundo, cujo sofrimento pessoal se torna a prova viva da seriedade da mensagem de Deus. Exato. É um retrato cru, perturbador e, justamente por isso, incrivelmente poderoso. Desafia totalmente a nossa ideia romantizada de um chamado divino como algo sereno ou glorioso. Aqui, ele é apresentado como uma luta, um fardo pesado, quase uma violação da identidade pessoal. Uma compulsão. Uma compulsão que não pode ser resistida e que só pode ser suportada através de uma obediência cega e sofrida, mesmo no meio da escuridão da dúvida. A própria pessoa do profeta, e não apenas suas palavras, torna-se o palco do testemunho. E a análise posiciona Jeremias como um precursor, uma sombra de um mediador futuro. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se esta é a sombra, uma sombra cheia de dúvida, raiva, desespero e maldições, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza e o custo real da mediação perfeita para a qual ela supostamente aponta?